STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Povo aí de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com o patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui onde a gente está hoje. Ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível para que você possa assisti-lo quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora, a gente vê quais são os assuntos que hoje passam por aqui. Olha, hoje o programa vai estar imperdível, viu? Já eu vou falar sobre costume de moletom. O traje aquele de moletom, onde é que a gente pode usá-lo? Se não pode, tá imperdível. Hoje, no programa da Regina, nós vamos estar falando sobre os peelings, as vantagens e por que é tão bom fazer nessa época do ano, no friozinho. Aguardem! Eu vou comentar sobre os tratamentos que existem para a estenose da válvula aórtica. No programa da Regina de hoje eu falo sobre as questões jurídicas envolvendo o testamento do apresentador Gugu Liberato. Daqui a pouco iremos falar sobre as distorções cognitivas e os malefícios que elas causam em nossa vida. No programa da Regina hoje, duas convidadas muito especiais, vocês estão vendo aqui, a Meiriane Azeredo, né, que vem, ela que é psicóloga, também é analista de comportamento, né, a Amora, gente, conhece a Amora? Labradora, coisa mais amada desse mundo. E a gente vai falar um pouco desse trabalho que a Amora ajuda, ali tá escrito ali, Amora Cão de Terapia, né, gente? Então, Meiriane, vamos começar conversando sobre o teu trabalho, né? Há quanto tempo tu trabalha? Tu trabalha com espectro autista, é isso? Olha, a Amora se agitou, gente. E aí, me conta. Eu trabalho há aproximadamente 5 anos com crianças com autismo e tudo começou com a ajuda, né, do cão de terapia. A gente vai entregar a Amora porque ela não está confortável aqui no set, gente. Tá com muito barulho. E a gente trabalha aproximadamente 5 anos já. Comecei com a Amora, né, meu trabalho com o cão de terapia. Então eu tinha muita vontade de trabalhar com crianças com autismo, mas eu queria incorporar o cachorro aí nesse trabalho, né? Mas quer dizer que a Amora também é experiente nisso, né? A Amora é bem já experiente. Com 5 anos também, que ela também tá junto contigo. Exato. E ela tem 5 anos, né? A Amora tem 5, não, é 5 anos isso. E aí tu começaste a trabalhar com isso. Agora, tu vai fazer esse trabalho com o Centro Clínico Educacional. Isso, acho Vamos que falar um pouquinho disso então. Isso aí. Até agora a gente tinha uma cara de clínica, né, Regina? Então, assim, até agora a gente prestou atendimentos ao público com autismo. E agora a gente vem aí dando uma nova cara para o nosso trabalho, incorporando o Centro Clínico Educacional, né, na versão instituto agora, né? É a versão instituto. Tá, mas me conta então qual seria a diferença básica assim, do trabalho que vocês faziam antes para o que vocês vão fazer agora? A gente ainda vai continuar, né? Esse é o nosso propósito, de continuar os atendimentos das crianças com autismo. São só crianças que vocês atendem? Crianças, adolescentes, adultos também. Mas a gente vai incorporar os cursos, né? Cursos de extensão, cursos de curto prazo e também de um prazo maior aí, né? Que a gente tem o objetivo de ser pós-graduação também. Olha, que bom isso, né? E vocês atendem hoje, assim, em média, quantos pacientes, mais ou menos?
Hoje a gente está numa média de 60 pacientes. Nossa, é assim. bastante? Mas isso aumenta com o Instituto ou vocês pretendem manter assim, um número que dê para realmente dar atenção, enfim? Boa tua pergunta, assim, porque essa é a nossa preocupação, né? De dar um atendimento de qualidade. Então, assim, eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter que dar uma estancada nesse público, assim, até para poder manter a qualidade, né? Dar uma equilibrada Dar nisso. uma equilibrada. Até porque eu preciso dar um suporte para as coordenadoras, né? Que atendem os casos, atendem os aplicadores, os pais. Preciso dar esse suporte de supervisão, né? Então, eu sou uma só. Então, para a gente poder manter a qualidade, a gente vai ter que... Na prática, como é que funciona esse atendimento de vocês e quem está junto, assim, nesse instituto? Na prática, a gente tem, para o atendimento de uma criança com autismo, por exemplo, a gente precisa de um aplicador, que é a pessoa que recebe uma capacitação, e geralmente somos nós que damos essa capacitação para ele, e ele vai atender essa criança no lugar que for mais adequado. Então, pode ser na clínica, pode ser em casa, pode ser na escola. Então, essa pessoa ela recebe uma capacitação. Essa capacitação a clínica dá, mas ele precisa de um suporte diário, semanal, mensal, né, para poder executar o trabalho. Então, a gente tem os coordenadores, que são psicólogas, que fazem reuniões com eles, né, dando supervisão. E eu também dou a supervisão para os coordenadores. Então, são várias mãos aí para fazer esse trabalho. Bom, e a Amora? Quer dizer, essa questão do cão, que a Amora né? vem? Onde é que entra a Amora nessa história? A Amora... E, aliás, ela está entrando aqui no set de novo, a dona do programa A dona hoje. do pedaço. Ah. A Amora entra... não em todos os atendimentos, mas são atendimentos... Cuida do copo, Amora. Ih, quer água, Amora? Ixi, Riquinha, eu acho que ela quer água, Vini. A Amora quer Vamos- água? A Amora tá ela num quer lugar... água. A Amora tá num lugar super inusitado, né? Exatamente, que é, na verdade, ainda bem que não é um estúdio de TV mesmo, que tem muita gente aqui, mas não tem aquelas luzes, aquelas coisas para assustar ela, botar né? pra cá, sim. Mas eu acho que ela quer água, hein? Tem aí um potinho para dar água para Amora, gente? Depois a gente... E aí, Meiriane, me conta, onde é que entra então a Amora nessa história? Então, a Amora sempre vai entrar quando a gente tem quando ela tem uma função numa sessão, por exemplo. Ela não entra em todas as sessões de terapia, né? Mas são sessões super planejadas, né? Super desenhadas ali, em que sempre ela entra com o técnico. No caso, o técnico da Amora sou eu, nas sessões. E os terapeutas, então, são os próprios aplicadores daquela criança, né? Então, a gente se une, desenha a sessão e também faz uma encenação, né? Treina aquela sessão antes e aí a Amora entra para auxiliar nisso. Então, assim, às vezes a Amora pode ser um reforçador naquela sessão, quando a criança gosta muito. Então, geralmente, quando a criança gosta, a gente... coloca. A gente pode colocar. Não, eu quero já falar mais sobre a Amora, né? E sobre até um adestramento que é feito, né? Com certeza, com esse tipo de cão. E o cão labrador é muito adepto, né? Isso é muito adaptável, digamos assim, a esse tipo de tratamento, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar aqui com a Meiriane. Agora a gente vai lá para a doutora Virgínia Lobato Flores, que tem sempre temas muito atuais, né? Que ela traz aqui pra gente. Vamos ver qual é o de hoje. Oi, Regina, boa noite, uma boa noite para o pessoal de casa também. No programa passado a gente falou sobre um caso interessante que foi de um morador aqui de Porto Alegre que deixou o testamento para o jogador Neymar Júnior. E hoje o pessoal a pedidos aí pediu que eu comentasse um pouquinho sobre o testamento e os questionamentos jurídicos envolvendo a questão do apresentador Gugu Liberato. Bom, o que a gente sabe é o que está na mídia, né? O que se tem de informação é que o apresentador no ano de 2011 fez um testamento onde ele não reconhece, porque sim, dentro de um testamento o pessoal acha que só pode dispor de patrimônio, mas há possibilidade sim dele ter efeitos declaratórios, de nele ter um reconhecimento como de uma união estável, que o Gugu optou em não fazê-lo, ou seja, ele não reconheceu nesse documento Rose Miriam, que é a mãe de seus filhos, como sua companheira. Bom, a disputa está dividida em dois grupos. De um lado, nós temos o filho de Gugu com a tia Aparecida Liberato
né? E os sobrinhos, por quê? Porque Gugu deixou neste testamento estabelecido que 75% dos seus bens deveriam ser dos filhos e 25% dos sobrinhos. Também deixou determinado o pagamento mensal de valores para Rose e Miriam e para a mãe dele, que ainda está viva. De outra parte, nós temos as filhas, que apoiando então a mãe, a Rose e Miriam, entendem que deve ser reconhecida a união estável e há uma ação própria para isso. E por conta disso, o testamento ele tem que ser readequado, pois Rose e Miriam passaria a ter direito a 50% deste patrimônio. Patrimônio este que é estimado em R$1 bilhão. Nas últimas semanas, ali final de junho, o STJ se posicionou validando o testamento, ou seja, ele dispôs que as questões trazidas no testamento pelo falecido são válidas, ou seja, excluindo Rose e Miriam das estipulações testamentárias. Ainda tem muita discussão em juízo, ainda tem muita coisa para a gente saber. Com certeza eu vou trazê-las aqui para vocês. Gostou dessa informação? Foi útil de alguma forma? Então não perde, porque domingo que vem eu volto aqui no programa da Regina. Comigo aqui, Dr. Gilberto Laorg Nunes, né? Falamos sempre da saúde do coração. Domingo passado a gente estava comentando aqui, conversando sobre estenose da válvula aórtica. E aí a gente não quis dar spoiler para falar dos tratamentos. Quer dizer, é mais de um tratamento então que a gente vai falar hoje. Existem duas possibilidades para tratamento dessa doença, da estenose da válvula aórtica, que é, como eu tinha comentado no outro programa, um estreitamento progressivo da válvula, né, que conecta o coração à aorta, e causando uma restrição à irrigação de sangue para todo o nosso organismo. Tá? Tradicionalmente, o tratamento que existe desde a década de 70 era a cirurgia de peito aberto, em que é necessário abrir o externo, abrir o peito, né, expor o coração, fazer o coração parar, botar em circulação extracorpórea, e o cirurgião ia lá e trocava a prótese, né? Retirava a válvula doente e colocava uma prótese artificial. Não, desculpa perguntar, leiga, né? Mas existe algum risco nisso, quer dizer, parar o coração? Claro, todo procedimento invasivo tem os seus riscos, né? Mas no caso da estenose da válvula aórtica sintomática e severa, os riscos de uma cirurgia são infinitamente menores do que o risco de não fazer nada, certo? Então a cirurgia hoje em dia tem um risco baixo, né? Quando feita por cirurgiões experientes em hospitais com estrutura, é um procedimento reconhecidamente eficaz. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, surgiu uma alternativa de se implantar uma válvula artificial por catéter, sem a necessidade de cirurgia, sem necessidade de parar o coração, de botar em circulação, né? Uma evolução importante, tá? E com uma recuperação muito mais rápida do que com a cirurgia convencional, tá? Nessa técnica por catéter, que é chamada de implante por catéter da válvula aórtica, o que se faz é uma punção da artéria da virilha, tá? E através dela se avança uma prótese biológica muito semelhante à prótese usada na cirurgia, bastante semelhante, com o mesmo tipo de tratamento, por exemplo, para prolongar a sua durabilidade, né? E essa válvula ela é implantada por dentro da válvula doente. Tá? Existem dois tipos básicos de prótese por catéter. Uma é montada num balão, como os estentes de coronária, por exemplo. Então a gente insufla o balão ao nível da válvula e essa válvula artificial expande, e depois o balão é murchado, retirado e a válvula fica no local. Um outro tipo de válvula por catéter que existe é uma válvula chamada autoexpansível. Então essa válvula vem comprimida dentro de um catéter, e à medida que a gente recua esse catéter, essa válvula vai liberando. Ela é feita de um metal chamado nitinol, que ele tende a se expandir quando exposto ao sangue. Então a gente posiciona ela, puxa o catéter e a válvula vai gradualmente abrindo. Tá? A vantagem... Pois eu já ia perguntar quais são as vantagens. Claro, além de ser uma evolução, né? Como tu falaste, mas quais são as vantagens disso? A vantagem em relação à cirurgia são várias. Né? Primeiro, é um método menos invasivo. Hoje em dia a gente faz esse procedimento por catéter com uma sedação, o paciente não é anestesiado, não precisa intubação, certo? Então o paciente é como se fosse fazer uma angioplastia de coronária. Em tese, mas ele fica no hospital, em tese, ou ele normalmente fica no hospital de 2 a 3 dias, correndo tudo bem, e é liberado para casa. Já numa cirurgia de peito aberto, por exemplo, o paciente precisa ficar 2 dias na UTI no mínimo,
mais 4 a 5 dias no quarto e tem uma recuperação mais lenta, porque existe um trauma maior, o tórax é aberto, existe risco maior de infecção, de sangramentos. Então, já existem estudos comparativos entre a cirurgia e esse novo método para o catéter, mostrando que o método para o catéter é tão eficaz quanto, e em alguns subgrupos de pacientes até tem menos complicações do que a cirurgia. Mas todos os pacientes podem fazer esse tratamento? A grande maioria pode, né? Desde que existam algumas condições anatômicas que possibilitem a gente implantar essa válvula para o catéter, né? Então, normalmente, para fazer a avaliação para se implantar ou não a válvula para o catéter, além do ecocardiograma que eu comentei anteriormente, que é o exame que faz o diagnóstico da doença da válvula aórtica, é preciso fazer uma tomografia da aorta inteira, né, para a gente ver o tamanho do anel onde a válvula está implantada e poder selecionar o tipo de prótese mais adequada, certo? Mas, a grosso modo, 90% dos pacientes, no mínimo, que têm estenose de válvula aórtica, são candidatos a fazer por catéter. E os resultados, eles são compatíveis com a cirurgia? São compatíveis, durabilidade, né, até onde nós temos o segmento, que é em torno de 8 anos, o segmento máximo que nós temos hoje em dia das válvulas por catéter, dura tanto quanto a da cirurgia. A incidência de complicações graves é igual ou menor quando se implanta por catéter. E, evidentemente, o retorno às atividades, né, do paciente à sua vida normal é muito mais rápido do que na cirurgia. O tempo de internação é reduzido também. E essas outras complicações que podem estar associadas com a cirurgia, quer dizer, abrir a sutura do peito, que às vezes pode acontecer, alguma infecção, sangramento, são reduzidas quando se faz o procedimento por catéter, que é bem menos invasivo. Mas existem, né? Então, possibilidades, Existem. claro, de reações, enfim. Existe. Todo procedimento invasivo, né, tem o risco inerente, mas a gente tem que comparar esse risco com, primeiro, o risco de não fazer nada, que é infinitamente maior, e com o risco do tratamento padrão. Então, essa comparação entre o tratamento por catéter e a cirurgia convencional foi feito em vários estudos, pegando centenas de milhares de pacientes, né, no conjunto total, e a comprovação da eficácia do tratamento por catéter foi bem estabelecida, tanto que hoje as diretrizes médicas, tanto brasileiras quanto internacionais, dão o mesmo grau de recomendação para a cirurgia e para o tratamento por catéter. Agora, a doença, por exemplo, seja fez a cirurgia ou fez por catéter, né, o tratamento, ela pode voltar? Pode, né, se houver uma degeneração dessa válvula artificial que foi colocada, tá? Até onde os estudos nos mostram, a possibilidade de acontecer isso é semelhante na cirurgia de peito aberto e no implante por catéter. E como eu comentei anteriormente, a durabilidade é praticamente a mesma, tá? Uma válvula cirúrgica implantada cirurgicamente, que é o nosso padrão de comparação, dura pelo menos 10 anos. E isso está se mostrando igual quando se faz o implante por catéter. Então, é uma alternativa muito boa porque tem resultados iguais ou superiores e a durabilidade também não é comprometida, apesar de ser um procedimento menos invasivo. Tá bom, Gilberto. Obrigada, então, né? Domingo que vem tem mais. Vamos falar lá de casa um pouquinho, gente, da decoração externa lá. O doutor Gilberto, sei que se mudou agora, né? Isso. E deve ter, sempre a gente tem em casa aquele cantinho, né? Aquela sacada que a gente fechou, um jardinzinho. E claro que tem que ter móveis especiais ali, né? E vou indicar para vocês a Lemets, com certeza, porque o preço ainda por cima é bem menor, né? Porque é um preço de móveis de fábrica. Dá uma olhadinha. Você sabe por que a Simoneto é a loja de móveis planejados que mais cresce? A Simoneto é uma empresa dedicada a proporcionar o bem-estar das pessoas por meio de ambientes personalizados, oferecendo soluções em móveis planejados com qualidade superior, processos bem estruturados e atenção aos detalhes, visando construir relacionamentos duradouros e criar valor para todos os envolvidos. Com respeito pelas pessoas, ética, responsabilidade, inovação, valorização e transparência. Simoneto,
milimetricamente você. Hoje, novamente aqui com a doutora Stephanie. Aliás, é um prazer vir aqui, porque aqui tem um astral maravilhoso, né? As pessoas que quiserem já fazer algum tipo de procedimento ou de tratamento mesmo, né? Tem que vir aqui, gente, porque vocês não, olha, não vão se arrepender. A gente chega aqui e fica num astral maravilhoso, Eu né? caprichei, que é pra todo mundo se sentir à vontade. Caprichou mesmo, isso é verdade. Gente, hoje a gente vai falar de peelings, né? Porque as pessoas também têm um pouco de dúvida sobre isso, às vezes não sabem bem o que é. E principalmente que tipo de peelings a gente tem hoje à disposição. Então, eu quis falar sobre esse assunto também aproveitando que agora é uma época maravilhosa para fazer os peelings. Porque os peelings é a aplicação de ácidos na pele que vão causar uma reação inflamatória, podem causar uma renovação celular, uma descamação ou não. Existem alguns que são apenas para estímulo de colágeno, então o ácido penetra e faz o serviço dele lá. Mas quietinho. já vamos explicar, porque como ela falou, reação inflamatória, por isso às vezes as pessoas têm medo, né? Isso, tem medo porque é uma queimadura química, na verdade. Mas é uma queimadura controlada. A gente sabe os tipos de ácido, a profundidade que eles penetram, que eles chegam na pele, quais os tipos de pele suportam ou não. Então é uma reação que a gente está controlando, é uma reação controlada. E eles são muito legais de serem feitos agora no inverno, porque tem que ter um cuidado com o sol, com a exposição ao calor, à luz, ao suor excessivo que pode irritar uma pele recém-feito peeling. Então agora tá friozinho, os dias têm menos horas de sol, né? O sol não é tão ardido, o calor, o bafo, aquela umidade, porque o nosso verão é um verão quente e úmido, né? Então essa época é ótima para realização dos Mas peelings. também sempre é bom lembrar que com um especialista, tá, gente? Porque tem muitas vezes as pessoas assim, ai, uma amiga minha comprou um peeling e fez. Não, gente, não é possível fazer. Até por isso que ela falou, quer dizer, não é um simples creme, né? Não, nós temos que ter muito respeito com os peelings, porque como eu falei, é uma queimadura química. Então pode ser muito bom, mas pode ser muito danoso também. Então, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que têm melasma. O peeling é um ótimo aliado no tratamento do melasma, que são aquelas manchas escuras, geralmente em região frontal, em centro do rosto, pode dar no buço também, né? Pacientes que têm melasma têm uma pele super sensível. Não pode ser feito um peeling profundo nessa paciente, porque senão ela vai ter um rebote. Vai voltar muito pior. E eu recebo muitas pacientes que já vêm com esse rebote por ter feito peeling com profissionais que não têm esse conhecimento de até onde ir com aquela pele. E depois existem muitos tipos de peeling, né? Muitos, diversos tipos, e eu não trabalho com um específico. Eu tenho vários ácidos à minha disposição, então eu estudei muito sobre isso e eu faço a mistura dos ácidos e quantas camadas eu vou usar de cada um de acordo com a pele de cada paciente. Eu examino ela, eu vou olhando como ela vai respondendo durante o processo, então é assim que eu avalio e conduzo. Então nós temos peelings desde para uma renovação celular mais superficial, temos peelings que fazem um estímulo maior de colágeno, uma ação mais profundos, tem peles que são grossas, sabe? A epiderme é grossa, a camada córnea é grossa, então eu quero dar uma descamadona maior, então tudo vai de acordo com os sinais que aquela pele me apresenta e que eu acho que necessita. Eles têm resultados rápidos ou eles são um pouquinho mais demorados? Resultados eu considero rápidos, porque a gente faz o peeling, a maioria deles começa a descamar a pele 2 dias depois. Quando deu 7, 10 dias já tá com a pele renovada. Mas todos descamam ou tem alguns que não? Não, tem alguns que não descamam e esses a melhora é um pouquinho mais gradual e às vezes a gente precisa fazer mais sessões, sabe? Então faz várias sessões para estímulo de colágeno e a melhora é um pouquinho mais lenta e gradual. Em tese, todo mundo pode fazer peeling. Sim, todo mundo pode fazer peeling, vai mudar o tipo de peeling, porque, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a ácido salicílico ou ácido retinóico não pode fazer peelings que contenham esses ácidos na fórmula. Então, isso a gente determina em consulta médica, sobre o histórico do paciente, para determinar. E a frequência do peeling? Depende do tipo, como eu falei, tem peelings que a gente pode fazer seriado a cada 15 dias, 4 ou 5 peelings, outros não, que tem que aguardar a regeneração da pele, e aí a gente acompanha.
Tá bom, Stephanie, obrigada. Bom, vocês já sabem, né? Tem que procurar que a doutora Stephanie aproveita agora o inverno, né, gente? Para fazer toda essa análise aí da pele e ver o que é melhor para você. Seguimos com o programa da Regina. Agora eu quero chamar a atenção para um assunto muito importante, a sua segurança. E quem entende muito sobre proteção de patrimônio é o Grupo STM, mas claro que o maior patrimônio para a STM é a vida. Por isso, hoje as dicas são para você que vai viajar de férias agora no mês de julho. Ao andar a pé na rua, não deixe à mostra celulares ou objetos de valor. E também não ande com grande quantidade de dinheiro na carteira. Leve apenas o necessário. Caso suspeite que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento e apenas saia de lá se a ameaça não estiver mais presente. Dicas simples, que também valem para o nosso dia a dia e que protegem você e a sua vida. Grupo STM, tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho, com um orçamento que cabe no seu bolso. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento. Dá só uma olhadinha. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Comigo aqui, ela que vocês já conhecem, né? Praticamente dona do programa da Regina, a Ângela. Bom, gente, ela é da Elite Acting, né? E hoje a gente vai falar de curta-metragem. Sim, porque isso é uma das coisas mais comentadas, né, nas redes sociais. Então as pessoas adoram essa história de curta-metragem, de cinema, né? Adoro. E aí a gente vai falar de um filme, na verdade é um curta, de terror. Isso, a Elite muitos, né, remete muito ao teatro também, mas a gente não pode esquecer dos curtas-metragens que a gente produz. Então agora o produto mais recente que está saindo do forno, né, que está só assim na última fase de edição, é o 31 é Dia de Festa. É um roteiro que foi escrito com a ajuda dos alunos, né, do projeto. Então eles escreveram esse projeto, a gente já gravou, foram 2 diárias, muito trabalho, né, de figurino. Tá muito legal, muito sangue falso. Onde foram as diárias? Olha, eu querendo tirar tudo do Uma negócio. das diárias a gente gravou no Espaço Cultural Meme. E a outra a gente utilizou o banheiro do Clube do Comércio, do Salão dos Espelhos. Sério? Que de um banheiro. Então foi gravado no banheiro, onde elas fizeram, né, toda uma função de um pentagrama, porque é um terror, né? Os jovens gostam bastante, a gente sempre incentiva muito. Eu acho que o terror ele nunca sai de moda, né? As pessoas Eu amam. acho que isso é atemporal, né? Mas não é suspense, é terror mesmo. É um terror, se passa numa festa de aniversário, onde elas conjuram alguma coisa, o final é bem inusitado. Ele tem 15 minutos, tá? Ainda vai ter, de repente, algum cortezinho. Tá, porque o curta ele vai até 15, é isso? Isso, exatamente. Um curta-metragem ele compreende até 15 minutos. Né? A gente tem outros curtas que são mais menorzinhos, enfim. Mas o curta é 15 minutos no máximo, até pela questão de critério de festival. E tu falaste aí de figurino e tal, isso aí é complicadíssimo em terror, né? É exatamente. Porque E maquiagem, essas coisas. A gente depende do figurino, tem que prestar muita atenção aos detalhes. A maquiagem artística também. Quem fez foi uma maquiadora que trabalha com a gente, a Adri, que é querida, faz um trabalho fantástico.
vai ter as imagens para vocês olharem, uma palhinha do projeto, como é que tá ficando, então ficou sensacional. Agora, essa meninada, assim, quando me chamou a atenção que tu falasse assim, porque eles escreveram, né, esse roteiro. Quer dizer, além de atuar, também eles estão exercitando esse lado. Exatamente. A partir do momento que eles ingressam no projeto, a gente sempre dá liberdade para que eles tragam material. Então, esse material que chega até a gente como um roteiro, ele ainda vai ter que ter muito tratamento, porque eles são iniciantes. Mas o diretor ou o professor auxilia nesse processo e ele transforma esse roteiro em viável. E a partir desse momento a gente coloca em prática com eles atuando. E aí eles que inventaram a história. Exatamente, eles inventaram essa história, eu não me recordo agora o nome da menina, depois assim, porque ela atua no filme também e ela passou para o diretor. Então foi feito um trabalho, foram meses, né, de ensaio, até que a gente conseguisse tirar do papel, né, transformar o roteiro em real. Porque também tem isso que tu falaste, quer dizer, tem que buscar locais, né, as locações para fazer. A viabilidade tem tudo a ver com a locação. Tem que ter a ver com o roteiro. Tem que casar as ideias, o local com a visão do diretor, a própria visão do roteirista que escreveu. Então é um trabalho que demora realmente, muitos acham que isso é muito rápido, mas não é. Isso são meses de preparação, a gente precisou gravar num banheiro. O banheiro precisava ter recuo de câmera. Nossa. Então não podia ser qualquer banheiro. Não, e também não pode estar sendo usado, quer dizer, vocês precisa passaram de quantas horas lá? Olha, foram acho que umas 8 horas, mais ou menos, para gravar uma cena. Isso é assim, cinema é assim. Cinema é assim. É como novela também, que demora muito, né? Então as pessoas têm uma ideia, porque o produto final fica muito curto. Né? Às vezes são 2, 3 diárias para que tu tenha 3 minutos de gravação. Sim. Então, de fato, é um trabalho bem árduo. E aí, como é que a gente, por exemplo, isso eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm da Elite, né? Então, esse produto que vocês já fazem com essas pessoas que já se inscreveram, que já entraram na Elite, e ele vai ser exibido onde? Esse material tem sempre o intuito de ir para festivais, né? Assim como outros de terror que a gente já fez, que foram premiados, inclusive, né? Em festivais internacionais. Então, o intuito sempre é esse e depois o material vai para o canal do YouTube. E fica disponível lá. Tá, e a gente, bom, esse é o que já tem, ele já está sendo editado? Ele já está na fase final de edição, falta só ajustar algumas questões de áudio, de sincar a parte final. E vai ser, até o final do mês eu vou estar divulgando ele. Tá, e a gente já tem imagem para rodar aqui? Já temos umas imagenzinhas, já vai vazar alguma coisinha hoje para o pessoal ter uma ideia já do que vem por aí. Já tá rodando, tá bom. Então a gente vai até encerrar para rodar um pouquinho. Isso aí. Para ver, para poder ver essas imagens. Tá, obrigada, Ângela. Eu que agradeço. Tô louca para ver, viu, gente? Roda então pra gente ver um pouquinho. Então, 31 de outubro é dia de festa. A simples festa de Halloween entre adolescentes pode se tornar um pesadelo. Basta que você mexa com a bruxa. Olha, tesoura que você tá dando um colo. Elite Filmes apresenta 31. É dia de festa? Agora a gente vai para um intervalo. O programa da Regina é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, aqui na Avenida Ipiranga, 7630. Você quer móveis lindos, ambientes maravilhosos e modernos? Só aqui na Simoneto. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite.
The answer, it's in your hands. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3.000 clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota. Seu condomínio mais seguro com o menor custo. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega. Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Um bom perfume colore seu dia. Linha de fragrância Regina Lima. Hoje no Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado, o CEO Alexandre Pires fala um pouco mais sobre a importância da segurança dos ambientes, um tema super importante. Olá, Regina. É um prazer aqui falar mais uma vez no Minuto ACG e dessa vez falar de um tema tão importante que é a segurança do ambiente em home care. Às vezes a gente tem um paciente com uma deficiência de mobilidade, um paciente idoso, a gente precisa manter esse ambiente totalmente livre de tapetes, livre de mesinhas que possam vir a causar algum dano, a causar algum acidente nesse paciente, né? Então, a nossa equipe de saúde, né, de assistência em saúde, quando vai na residência desse paciente, faz toda uma revisão para verificar e auxiliar a família a transformar esse ambiente em algo seguro. Além disso, as barras na casa, nos corredores, as barras de apoio nos quartos, no banheiro, isso é de extrema importância. Mas, claro, tudo supervisionado por uma equipe qualificada e que já tem a vivência e experiência disso no dia a dia. Então, se você gostou dessa dica, gostou dessa informação, acesse o nosso site, acghomecare.com.br e veja a unidade mais próxima de você. Hora de falar das terapias integrativas com a Josie Pacheco. Tudo bem, Josi? Tudo bem. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar de distorções cognitivas. O que são? Exatamente. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal de casa. São disfunções dos nossos pensamentos.
E essas disfunções, Regina, nos leva a, digamos, um mal-estar emocional, né? Na verdade, até muitas vezes uma potência aí, né, negativa, né, dentro das nossas relações interpessoais. Muitas vezes não conseguimos lidar com pessoas, acabamos nos afastando de pessoas que nos relacionamos por causa disso. Não temos assim uma vontade de buscar um propósito na vida, não conseguimos realizar as nossas metas. Então nos leva a um sofrimento emocional, essas distorções. Mas tem mais de um tipo, né? Sim, existem vários tipos de distorções e hoje eu trouxe aqui para o conhecimento do público de casa 3 tipos para a gente conversar, tá? O primeiro tipo é a catastrofização, tá? Que é aquela pessoa que quando recebe, digamos, um convite para viajar, já se impede, né? Coloca em uma barreira, não consegue sair porque acha que vai acontecer uma catástrofe, né? Acha que o negativo vai acontecer. Então, já vê todos os riscos que isso possa ter. Exatamente. Né? Recebe um diagnóstico de uma doença e já espera o pior. Ela potencializa o negativo, né? Então, ela espera que talvez ela não consiga se recuperar, que ela vai chegar a falecer, né? Através daquele diagnóstico. Então, essa pessoa, Regina, ela tem aí dentro do seu organismo, normalmente, uma ansiedade exagerada, né? Que deve ser tratada junto com essa distorção cognitiva. O segundo tipo, tu disseste que eram 3, né? A polarização, né? É um tipo de... aquela frase que eu acho que muitos já escutaram, eu sou 8 ou sou 80. Né? A pessoa não tem aí uma flexibilidade, não consegue, na verdade, achar o equilíbrio dentro de uma situação. Isso também acaba trazendo aí malefícios para a sua vida. Tá? A radicalização da pessoa. A radicalização, assim, né? exatamente. E o terceiro tipo? E o terceiro tipo é aquela pessoa que se diz ler a mente das pessoas, né? Ela acaba, às vezes, por uma situação, por uma ocasião, ali tentando ler a mente do próximo, normalmente das pessoas que ela convive, das relações interpessoais, e na verdade ela lê a mente como se a pessoa estivesse sempre a julgando, né? Então ela sem, digamos, um argumento concreto, cria aquela fantasia na mente dela com que o próximo estivesse a julgando, não lhe querendo bem, né? Trazendo assim esse argumento como se fosse uma realidade. E vai aumentando na cabeça dela as coisas que essa pessoa possa estar pensando. Exatamente, ela vai fantasiando essa situação sem um argumento concreto. Bom, e de que forma então as terapias aí integrativas poderiam auxiliar, né, nesses tipos aí de distorções cognitivas? Hoje, eu queria ressaltar que não só as terapias integrativas, mas também a TCC, a Terapia Cognitiva Comportamental, que eu também trabalho na minha sala de atendimento, tá? Que é uma modalidade da psicologia. E as terapias que eu trabalho integrativas, o Reiki, as barras de Axis, o floral, a homeopatia, a constelação familiar, todas essas vão aí nos apoiar nesse tratamento, tá? Mas até é bom a gente já deixar claro assim, a gente pode fazer várias dessas terapias juntas, a gente já conversou sobre isso em outros casos, né? Mas é porque às vezes as pessoas ficam em dúvida. Tá, mas será que eu posso fazer, por exemplo, o Reiki e também tomar o floral? E também, sabe, pode fazer tudo isso junto? Tudo isso. A pessoa tem que se permitir, né, escolher, entender e usar como um tratamento. Mas sim, podemos fazer um combo de saúde. Usar a TCC, que é uma modalidade da psicologia, e acrescentar aí como integrativa, né, nesse tratamento, um Reiki, um floral, uma constelação familiar. Aí fica muito a critério ali, também das integrativas que o cliente realmente permite usar como um tratamento, porque tem que usar, né, corretamente, senão a gente não vai ver um efeito como a TCC. Se a pessoa também não encarar como um tratamento, a gente não vai ver isso sendo descriado. E a TCC tem que ter uma certa frequência. Exato, existe ali várias sessões que tem que ser trabalhada essas disfunções aí dentro porque dos isso não pensamentos. são coisas que sumam sozinhas. Não. Dificilmente, né? Uma das coisas que as terapias integrativas e a TCC faz é nos levar para o autoconhecimento, né? Naquele momento que a gente vai ali nos analisar, né? A gente começa a entender que realmente são pensamentos que nos levam a comportamentos que nos impedem de prosperar em todas as áreas da vida. Tá bom, Josi, obrigada então. Eu que agradeço. E aqui da saúde a gente vai direto para a moda, né? Com ele, o Adriano Sescani e os donos da gaveta.
da moda masculina, então, com o meu diretor aqui, doutor, né, Adriano Sescani. Que honra. Ah, eu adoro Isso é chamar ele de tão doutor. Ele importante, né? fica assim, se sentindo o máximo. Olha aqui, Adriano, vamos falar de moletom, mas não é o moletom esse que a gente conhece, normal, Não é que era, moletom, não, que era para ir pro parque e tal. É blazer de moletom. É costume de moletom. Terno? Costume. Blazer, é isso? Terno não tem, mas é o costume, blazer, né? que é a calça e o blazer. Calça que, inclusive, de moletom, tu tá... É moletom, né, essa tua calça? Sim, essa aqui é uma calça de alfaiataria. Adoro. Feita com tecido de moletom, né? E aí muitos homens, como é que eu vou te falar bem, aderiram a essa moda, né? Só que tem um problema aí, né? Que os homens acabam ficando meio na dúvida se pode usar o costume de moletom em qualquer lugar, né? Pois então, E mas por acho isso que é o uma quadro dúvida... tá aqui, né? mas eu acho que é uma dúvida bem que procede, Bem né? pertinente, claro. Claro que sim. Porque E aí... o corte é bonito, ele é confortável, tem tudo a ver com a época que a gente está vivendo, em busca de um conforto a mais na vida. Tanto que é esse né? estilo conf, né? Exatamente. Serve também para isso, né? Nesse Mas caso. a notícia não muito boa que eu tenho que dar para os nossos telespectadores é que o costume de moletom não pode ser usado. Não é que não pode, né? Não é indicado ele não é um para traje qualquer formal, ocasião. né? Ele não é formal. Exatamente. Ele não é formal. Ele é um traje informal que pode ser sim usado em situações mais descontraídas, como um coquetel legal durante o dia, happy hour. um happy hour, um aniversário ao ar livre, Um diferente barzinho. ou dentro também, mas nada que exija aquele dress code mais social, digamos assim. Ou seja, não posso usar numa formatura, num casamento, 15 anos, essas coisas. Não é muito indicado, né, Rê? Porque, na verdade, essas ocasiões, tipo um casamento, a formatura a gente tem que ponderar, né? Mas o casamento, principalmente, ele é algo mais elegante. A formatura né? depende do tipo, é isso? Depende do horário, depende da graduação, depende do local, né? A gente sabe que já tem formaturas ao ar livre durante o verão. Quer dizer, mas se for uma coisa mais descontraída, em tese, pode ser? Pode ser, desde que o homem tenha bom gosto, né? E bom senso. Por exemplo, calçado, né? Não é qualquer sapato que combina com um costume de moletom, né? Então, os sapatos mais finos, mais suaves, né? Quando eu falo fino é mais leve mesmo, né? Um mocassim, que é muito bem indicado, né? O tênis também? Um tênis é super... Aliás, o tênis é o mais indicado porque fica super bacana e super moderno. Mas o mocassim também é uma excelente opção. Agora sim, os calçados Derby, Oxford, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito pesado nos pés Porque e o tem uns visual que mais leve. tem esse cadarço. Cadarço. E aí fica meio esquisito Fica às meio vezes. esquisito. Dependendo do modelo, né? Exatamente, porque qual é a característica, né, do costume de moletom? Ele é mais leve, né? Ele modela o corpo, ele é mais suave. Né? Dificilmente a gente vai ver um costume escuro, né? É cinza, é azul. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como a gravata também, né? Tá, mas no trabalho pode, já ia perguntar isso, daí a gravata já entra nessa. Gravata, assim, tem aquelas gravatas de crochê mais fininhas que podem ficar bacana, né? Acho que fica legal, né? Mas o que mais se usa, né? O composê, digamos assim, para o homem que opta por essa vestimenta é uma camiseta, né, uma t-shirt ou uma camisa. Porque tem mais uma leve. relação melhor, né, com essa Tem uma roupa. relação melhor, né? Tá, e o trabalho, pode usar no trabalho? Depende do trabalho. Depende do trabalho, né? Se for um trabalho criativo, com uma profissão criativa, é legal e fica super combinando, né? Agora, um trabalho um pouco mais formal, como um advogado, por exemplo, que tem que fazer uma audiência, né? Aí já não passa tanta seriedade. Se bem que a gente sempre fala sobre isso, né? Que a roupa ela tem mais a ver com o teu estilo, né? Com a tua pessoa do que propriamente dito com mas fica bem em qualquer biotipo, não? Então, fica, né? Mas aí, assim, quem tá um pouco acima do peso precisa cuidar um pouco da cor, né? Para não ser muito claro, né? Para não... porque ele acaba
alargando um pouco, né, o biotipo, né, o tórax, né, a parte abdominal, porque o moletom ele é mais ajustado, né, esse costume ele é mais ajustado no corpo, né, então os baixinhos também tem que tomar cuidado ali para não, porque corta ali a parte de baixo, então ali um sapato, sneakers, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né, tirar a meia, deixar sem meia, como eu tô hoje, né, tem uma supressão muito alta, né, então a gente tem que tomar esses cuidados, mas com certeza aí uma vestimenta bem bacana que eu gosto. Bom, a gente vai dar uma dica de cultura, onde, aliás, a pessoa pode ir com essa roupa. Exatamente. Né? Tu te lembra da atriz Rosane Goffman? Com certeza. Ela vai estar vindo para Porto Alegre com um monólogo bem interessante, viu? Mas a gente não vai contar, né? Não, a gente vai mostrar, né? Direto. Olá, meus amores de Porto Alegre. Eu vou estar aí com vocês no dia 7 de outubro, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Brins. Faço questão que vocês estejam comigo, que vão lá me assistir. A minha peça chama Eu Sempre Soube. É uma peça de amor de mãe, principalmente por seus filhos LGBTQIAPN+. A peça é linda, é emocionante, é engraçada e eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Espero cada um de vocês por lá, tá bom? Muitos beijos. Amo Porto Alegre. Se você está acompanhando o programa da Regina desde o início, hoje sabe que eu estou aqui com a Meiriane Azeredo, né? Ela que é do Instituto Meiriane Azeredo, que leva o nome dela, em Canoas. E a Amora, que está aqui, entra e sai do estúdio toda hora. Porque a Amora não está acostumada com isso, evidentemente, mas apesar de estar acostumada com muita gente, né? Porque é bem isso, a gente estava falando aqui sobre o atendimento, né? Ela é cão de terapia. E a gente estava comentando sobre a questão de o quanto isso é legal, né, para esses pacientes do espectro autista. Mas como é que é o trabalho? Quer dizer, vocês precisam adestrar primeiro, com certeza, a Amora, né, ou outro cão que entre. Isso, a Amora passa, ou qualquer outro cão, né, ele é selecionado de bebê. Então, eu mesma fiz a seleção, fiz a socialização dela e um treinamento. Ela tem um treinamento básico, né? E, enfim, a gente tem que estar sempre treinando. A gente deu uma pausa agora, até no treinamento da Amora, enfim, porque ficou um tempo aí sem atender. Vocês estão ouvindo mas ela. Agora ela vai retornar aí. E assim, como é que as crianças então reagem com ela? Mas tu disseste que também não são todas as crianças, né, que se usa. Não, não são todas. Então, primeiro a gente vai avaliar aquela criança, né? Geralmente são crianças que a gente já atende, então a gente já tem uma avaliação prévia delas, né? E avaliando que essa criança se beneficia, né, dessa inserção do cachorro na sessão, a gente vai então desenhar o planejamento para inserir o cachorro em 1, 2, 3 sessões. Mas são atividades que a Amora participa? São. Então, assim, algumas habilidades que elas precisam ser desenvolvidas com as crianças, a gente desenha então um planejamento para que a Amora esteja presente nesse desenvolvimento de habilidades. Então, assim, algumas vezes a Amora pode ser quem leva algo para essa criança, né? Leva na boca, porta na brinquedo, boca, porta num colete, enfim, né? Começa uma proposta de atividade e em outras vezes a Amora pode encerrar essa atividade, né? Ela pode entrar numa sessão como um reforçador, né? Então, assim, a gente vai muito minuciosamente desenhando essa sessão, mas não para todas as crianças mesmo. Pois é, porque tem algumas que estranham, é isso? Porque a gente sabe que o espectro autista, eu ainda ontem estava ouvindo nas redes sociais um depoimento do Marcos Mion, né? Que tem um filho, o Romeuzão, que é do espectro autista, e ele comentava sobre isso porque eles viajam a família e o Romeu muitas vezes fica com a família dele, com os pais, né? Justamente por causa da falta de rotina. Quer dizer, ele diz que para o espectro autista é muito complicado a criança se adaptar a coisas novas. Exato. Né? Então, às vezes, claro, a Amora é bem-vinda, às vezes ela é tratada talvez como uma novidade, alguma coisa que tenha que se acostumar, né, primeiro. Exatamente. Até o cheiro do cão, às vezes, pode incomodar de alguma forma, né? Assim, se o cachorro é mais agitado também, né? Aquilo pode gerar algum mal-estar, enfim.
Então, toque do cachorro, né? A baba do cachorro, que muitas vezes ele baba. Então, já por ter um estímulo super diferente dentro da sessão, já pode causar, assim, né, um estranhamento. Então, é por isso que é importante fazer bem o planejamento da sessão, né? Sim, e aliás, a gente estava falando que essa raça é a raça mesmo, né, que trabalha já com deficientes visuais também. Ela é a mais adequada, essa raça, né? Com certeza, para esse tipo de tratamento. Eu acho, né, na minha visão, eu acho assim, acho que um cachorro sem raça definida, ele poderia ser um cão de terapia? Poderia. Mas a gente precisa conhecer muito aquele padrão de comportamento dele. Teria que adestrar, né? E conhecer bem, né, o padrão, assim, o labrador, quando a gente tem um cão de uma raça definida, a gente já tem um padrão, né, já pré-definido de conduta, de comportamento. E o labrador a gente já sabe que ele é um cão brincalhão, né, que ele faz a busca dos estímulos, que ele é super sociável, que ele é super treinável, né? Então, eu acho que ele é um dos melhores, assim. E eu acho legal a gente falar aqui desse poder, né, que tem o animal, porque já está, inclusive em hospitais hoje em dia, já está se usando isso. Em geriatrias se usa isso, né? E essa relação, esse relacionamento com o animal. Eu acho que isso cada vez mais é importante ter, né? O contato com o animal, né, ele nos revitaliza, né? Acho que assim, todo mundo que tem um animalzinho em casa e que gosta muito sente isso, né? Essa revitalização que eles é uma nos, energia, né? mesmo, né? Exatamente. Bom, e hoje o Instituto é em Canoas. Hoje é em Canoas. Tem essa pretensão aí, um projeto, de repente, de sair também, quem sabe Porto Alegre, quem sabe outra cidade? A gente tem, né? Mas eu acho que primeiro a gente quer estruturar muito bem aí. Ai, a Amora se levantou correndo aqui, alguma coisa aconteceu lá, não sei o que foi. Vem, Amora, que foi, meu amor? Vem. Ela viu alguma coisa lá, eu acho. Vem. Ela tá muito então, curiosa. E aí tu achas que talvez tenha essa possibilidade, então? Sim, mas a gente quer tornar a nossa casa muito legal e aconchegante para poder receber as pessoas. Com certeza, eu tenho certeza. Bom, então e a gente vai ver o endereço aqui, né, que é em Canoas, e aí as pessoas que querem atendimento, enfim, falam com vocês. Exato, isso aí. Tá bom. Obrigada, viu? Eu que pela agradeço. presença. Obrigada, tá, Amora? Essa presença curiosa. Obrigada, Amora. Gente, olha só, o programa da Regina está encerrando, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, a Amora está saindo. Com patrocínio da Elite Acting Arte para todas as idades, patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano 1689, aqui na Ipiranga, a gente está hoje 7630, que aliás aceitou a Amora, né, e a gente agradece muito. Ambientes lindos e modernos só aqui na Simoneto, um bom fim de domingo para você, uma boa semana, beijinho. Domingo que vem tem mais, pode atirar beijo, tá, Meriane, que eu deixo.